Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Meu povo e minha pova, quanto mais eu vivo e quanto mais eu vejo as coisas, menos eu entendo, principalmente aqui no YouTube. Marta Adorno, ontem à noite, quebrou a web aqui no YouTube. Foi, todo mundo falando da Marta Adorno ontem. Gente do céu. Ó, todos os canais de resenha que eu costumo ver aí, até quem não falava, tava falando ontem, né? Pois é. Com aquele vídeo que ela postou ali, onde ela fala que não iria falar mal do Marcos, mas para mim, na minha visão, ela acabou falando. Me desculpem quem gosta da Marta, quem acompanha. Eu também gosto, já falei aqui que eu gosto da Marta, mas também não passo pano. Por eu gostar, aí é que eu tenho que ser mais individual ainda, né? Pois é. Então, gente, ela iniciou o vídeo ali dizendo que ela relutou muito para fazer aquele vídeo. Isso aí todo mundo sabe, né? Porque tem quanto tempo que o burburinho tá vindo e ela caladinha, até fazer aquele vídeo lá, né? Pois é. Aí ela diz o seguinte, gente, que nunca foi de expor os filhos e o relacionamento dela, né? Mas de um tempo pra cá, querendo ou não, ela expôs o relacionamento nas entrelinhas, né? Porque sentar e falar não fez. Então é onde eu falo, gosto, mas não é porque eu gosto que eu vou passar pano. Me desculpe, tá? Aí, gente, ela pediu desculpa pela demora do vídeo, né? Realmente demorou pra caramba. Aí ela disse que nunca foi de vir, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, para ficar mimizando, choramingando, chorando as pitangas, se vitimizando, vamos dizer assim, né? Diz que nunca foi disso. Pois é. Se nunca foi, porque que fez? Porque fez. Aí ela disse que assim, sem os inscritos, né, ela não existiria. Concordo plenamente. Porque ela tem um público grande, tem ótimas visualizações, tem vídeos dela que passa lá de 100 mil, né? E sim, ela depende dos inscritos. Sem os inscritos, sem o público, não existe Marta e nem canal nenhum, na verdade. Essa é a realidade. Pois é. E aí, gente, ela fala é, que o YouTube, a internet, é o trabalho dela, né? Aí ela fala que tentou sair da casa, mentir, tentou não sair da casa, pois a casa é dela, pois ela orou muito pela casa, Deus deu a ela aquele lugar, deixou o lugar, a casa dela do jeito que ela queria, a cara dela, né? Tudo foi construído ali, pensado. Ela pensou muito para fazer cada cantinho, cada planta, sabe, tudo ali foi do jeito que ela queria. E ela queria que o Marcos saísse. Aí a pergunta que eu faço é: como é que o Marcos iria sair se ele mesmo disse que ele não queria a separação? Não ia sair. Porque o homem que não quer a separação, ele não sai, né? Aí ela disse que ela preferiu a paz dela, né? E aconteceu muita coisa. Que com 15 anos ela foi morar com o Marcos, que largou tudo, estudo, trabalho, para viver uma vida com o Marcos, né? Na roça. Ela sempre se dedicou à família, ao esposo. Quem sabe o que ela passou e suportou foi ela. Quer dizer, quando ela fala que não vai falar mal do Marcos, ela já tá falando mal aqui. Querendo ou não. Tá falando. Consciente? Inconsciente? Não sei. Mas já tá falando. Aí ela fala, não vai falar mal do Marcos. Esse não é o papel dela. Isso cabe a ela e a ele. Mas ela continua no restante do vídeo falando mal do Marcos.
E vocês vão ver isso aqui. Aí ela fala que não teve, não tá esperando por, não tá se separando por traição. O Marcos não traiu ela, nem ela traiu o Marcos, né? E que ela não vai passar pano para ninguém. Ela viria aqui, ela não viria aqui mentir. Não existe agressão. Ou seja, ela não traiu, o Marcos não traiu e não teve agressão. Aí eu pergunto, não teve agressão física, mas teve verbal? Para ela falar tudo isso daqui? Porque existe a agressão física e a verbal. Eis a pergunta, né? Bom, mas vamos colocar que não houve agressão de forma alguma, né? Porque aí deixa o negócio ainda mais contraditório ainda. Porque aquele vídeo dela foi cheio de contradições. Aí ela fala que Deus tem mudança para eles, Deus tem restauração, Deus ama a família. Ao mesmo tempo que ela fala em restauração, quando eu entendo de restauração o quê? Restaurar o casamento, a família, né? É isso que eu entendo de restauração. Mas em seguida, ela diz que Deus é contra o divórcio, sim, mas Deus também é contra viver infeliz, viver se acabando emocionalmente, psicologicamente, por uma pessoa que não tá nem aí. Ou seja, aqui ela detona o Marcos novamente. Vocês estão entendendo? Da mesma hora que ela fala que não vai detonar o Marcos, ela passou o vídeo inteirinho detonando o Marcos. Toda história tem dois lados. Tem a história dela, tem a história do Marcos, que possivelmente ele vai contar lá no canal dele, e ela fala que é o certo a se fazer. E ela decidiu se separar. Ela decidiu porque estava insustentável a convivência. Ela tomou a decisão de sair, né? Ninguém a expulsou, ninguém mandou ela embora. Teve a situação que o Marcos poderia sair, né? Mas ele não quis sair e que para ela seria muito melhor na recuperação ali da sua saúde, da sua paz, do seu sossego e tudo mais. Se o Marcos tivesse saído, repito, se ele não queria a separação, por que ele ia sair? Não ia, né? Pois é. E aí ela fala, gente, que seria muito melhor para ela, os filhos, então, né, se ele tivesse saído. Mas enfim. Aí, aqui, ela já diz o quê? Não quer voltar à vida que ela tinha. Uai, eu vou voltar nessa frase aqui daqui a pouco. Aí ela fala, a mulher é o lado mais frágil da relação. Ela estava aguentando muita coisa, mas chega uma hora que a gente não aguenta. E o corpo grita, né? Ela fala, já tá falando ali da saúde dela, que ela teve complicações. E ela precisa ser forte para cuidar dos filhos. Nessa parte que ela fala aqui, gente, que a mulher é o lado mais frágil, eu discordo. Eu discordo. Porque eu penso o seguinte, a mulher, ela, quando ela quer e ela sabe, ela conduz o marido. Ela conduz, né? O marido, ele não age com emoção. O homem em si não age com emoção. Ele age com a razão. E pelo que eu tô vendo aqui dessa história mal contada e cheias de lacunas e de contradições, a Marta me parece que estava muito pelo emocional e não pela razão, né? Mulher geralmente age pela emoção e não pela razão. O homem já é mais de razão, né? Pois é. Aí ela fala que o canal vai continuar no mesmo formato, né? Receita, aquelas coisas que sempre foi lá na roça. Mesmo formato. E ela afirma
que o Marcos errou muito com ela, mas ele sempre foi o provedor da casa. Vocês estão vendo que, de novo, né, ela tá, de certa forma, atacando o Marcos, mas ele era o provedor da casa e as pessoas entenderam errado aquele vídeo, porque ela não quis dizer aquilo, que foi aquilo que eu falei em vídeo aqui, que ela vê a internet como o trabalho dela. Então, de certa forma, quando ela diz que põe comida na mesa, é porque, assim, de fato, nisso aqui eu concordo com ela. De fato, a mulher, né, às vezes o homem vai lá e faz tudo que tem que fazer dentro da casa. Comprou lá o arroz, feijão, as verduras, as carnes, tudo. E carne para eles não era problema, né? Até porque cria gado. Mas tem aquele negócio que eu falei, gente. Mulher não sabe esperar. Às vezes quer uma roupa pro filho, aí o marido tá lá trabalhando, não tem tempo. Ela mesmo vai lá, compra a roupa. Compra um sapato, um material escolar. Ela vai lá. Mulher é disso, é de resolver os negócios na hora. Deu na cabeça dela, o marido não tem tempo. Não vou esperar você não. E ela vai lá e resolve. Muitas vezes com o dinheiro dele, outras vezes com o dinheiro dela. E é assim. E a mãe quer sempre dar ali o melhor pro filho. Não interessa se ele tá adulto, se ainda é criança. Mãe é mãe. E mãe age pelo impulso, pelo filho. Muitas vezes. Eu penso desse jeito, né? E aí, gente, ela fala que as pessoas entenderam errado, que a internet é o sustento dela, o trabalho dela, que é aquilo que eu falei. E ela ajudava o Marcos, e ela ajudava o Marcos. O Marcos cuidava, né, sim, da família, cuidava dela, da saúde, levava para o médico. Então, ele tinha uma certa preocupação com a Marta. E aí é que vem, assim, várias perguntas. Não foi traição, nem da parte dela, nem dele. Ele nunca agrediu ela, não teve agressão. Ele levava ela no médico. Pelo que ela fala em vídeo, os dois se amam. O que o Marcos estava fazendo ali que ela não concordava, que se tornou uma relação insustentável? É uma pergunta assim, sabe? Mas enfim, e aí vamos aqui. Ela diz também que não está com depressão. A dor da separação, ela continua, a dor da separação é inexplicável, é um luto de uma pessoa viva, né? É onde eu digo que, pelo que ela fala no vídeo, ela e o Marcos se amam. Gente, esse casal vai voltar. Vai voltar. E agora eu digo pra vocês. Aí ela fala, né, que é um luto de uma pessoa viva. A separação foi um escape. Mas escape de quê? Se o homem é trabalhador, provedor, né? Ele sustentava a família. Ele levava no médico. Ele tinha preocupações com a família dele. É isso que... Vocês estão entendendo? Porque eu não estou entendendo essas falas da Marta, não. Era um escape, foi necessário, até porque a outra pessoa tem que ter um choque de realidade. Mas que seria esse choque de realidade? Aí ela diz, né, que ela estava em um lugar onde nunca foi vista, não era prioridade, era trocada por coisas. Isso para a mulher é desgastante, muito ruim. Bom, aí tem que ver pelo que ela estava sendo trocada. Ela estava sendo trocada pelo trabalho do Marcos? Pelo gado? O Marcos saía de madrugada para trabalhar e voltava depois das 6, 7, 8 da noite, porque vaqueiro, gente, faz isso, né? E o Marcos, ele é dono do gado, mas ele faz o serviço do quê? De vaqueiro. E o meu marido era vaqueiro, então meu marido era peão, funcionário. E o meu marido saía de casa às 7 da manhã e voltava, às vezes, 8 da noite, 9 da noite. Às vezes, meu marido já tinha tomado banho, estava descansando e tinha que sair doido, correndo para acudir boi no pasto.
que estava enganchado na cerca, na porteira, perdido na estrada, porque vaza o arame. Sabe assim, não tô entendendo a Marta. Para atrair, o homem tem que sair de casa. Então, ele não era de sair de casa. Seria isso? Ai, não quer passear com a família, não quer diversão, não quer viajar. Seria isso? Porque não tá dando para entender essa fala da Marta, sinceramente. E ela fala que não vai ficar num casamento onde ela não é prioridade. Meu Deus, meu Deus. Sabe assim, eu queria entender qual seria a prioridade da Marta. Sinceramente, queria saber qual é a prioridade. Como mulher, a minha prioridade com meu marido é o quê? Que ele vá trabalhar e que ele mantenha a minha casa. Eu não preciso me preocupar se eu vou ter a compra do supermercado, se a água, se a luz, a internet está paga, porque eu quero que ele faça isso. Então, e o meu marido faz isso. Então, quer dizer, o Marcos fazia tudo isso. Se ela ficasse doente, seus filhos ficassem doentes, ele providenciava, corria com eles para o médico. Não é assim? Não tô entendendo, gente. Ou o Marcos deixava de fazer o vucu-vucu. Seria isso? Sabe? Porque, sinceramente, gente, o Marcos não estava comparecendo na relação ali de noite, um cheirinho no cangote, um abraço, né? Será que a Marta estava carente ali de carinho? Seria isso? Porque eu não tô vendo explicação. Não tô vendo. Ah, não quer voltar à vida que ela tinha. Então, quer dizer, você não quer ter um marido que te banca, que te sustenta, que cuida de você, que cuida dos seus filhos. Não é isso que você quer? Qual é o escape? Gente, eu quero saber, sabe? É onde eu falo. Se é para entrar com contradição, se é para entrar com meias palavras, se é para... É melhor não fazer vídeo, é melhor ficar calado. Deus do início, eu tô falando, antes ela não tivesse vindo com meias palavras, insinuações, e continua nas insinuações. O Marcos é bom, mas não presta. Ué, meu Deus, meu Deus. Quando eu falo para vocês aqui, ó, isso aqui, ó, não quer voltar à vida, eu já falei. Mas quando ela fala aqui, eu volto a repetir. Deus tem mudança para eles. Tem. Deus tem restauração. Deus ama a família. Vocês querem saber de uma coisa? A Marta separou do Marcos. Mas quando ela cair a ficha e ver que aquilo que ela tá reclamando, que aquilo que pelo que ela fala aqui, desculpa. Se o Marcos cuidava da casa, né, sustentava a casa, cuidava dos filhos e cuidava dela, então ela estava indo atrás de quê? Coisas, digamos que fúteis, né? Ou aquilo que eu disse, o Marcos não estava comparecendo. Marcos, você tá precisando comer amendoim? Não, meu filho, umas paçoquinhas, ovo de codorna, sei lá, umas comidas assim com mais substância. Se esse for o caso, vai no médico. Entendeu? Esse problema se resolve. Se resolve. De repente você tem ereção, né? A sua ereção assim dura minutinhos, segundos. Existe médico para isso. Ué, porque eu não tô. Gente, sério, não tô vendo explicação para esse assunto da Marta. Ou é relacionado à vida, né, íntima do casal, que no caso, se for, não tô falando aqui para debochar, não tô falando isso aqui para diminuir o Marcos, mas se for o caso, existe médico para isso, é só procurar, resolve-se assim, ó. E nem precisa medicação. Terapia pro casal, terapia pro Marcos, né? São coisas que resolve. Ai, ó, vai voltar, tá? Esse casal que vai voltar,
Tá tendo muito assim, blá, 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 blá. Vai voltar. A Marta, não vou dizer que ela tá fazendo isso aí por visualizações, nem nada. De repente existe mesmo lá um problema, que pode ser isso na vida íntima. Vai voltar. Por quê? Porque ela não vai segurar o rojão de levar aquela vida sozinha, de prover tudo. Quando ela vê o dinheirinho dela indo para água, para luz, para o mercado, embora o Marcos tenha que pagar pensão, e eu acredito que ele não vai deixar os filhos dele passar necessidade, né? Eu acredito nisso. Mas a hora que ela vê que ela vai gastar mais estando sozinha do que quando estava com o Marcos, meu amor, ele vai ser o homem da vida dela. Beijo no coração de vocês. Fui. Essa história deu.